Cientista que curou seu próprio cérebro. Parte 14. Capítulo 9. Minha reserva energética não discriminava entre atividade física e cognitiva. Usar energia era usar energia, e assim tivemos de criar uma estratégia equilibrada para recuperar tudo. Assim que me tornei capaz de andar pelo apartamento com alguma ajuda, GG me levou para uma turnê por minha vida. Começamos no espaço de arte, uma sala preparada para o corte de vitrais. Olhei em volta e fiquei fascinada. Todos aqueles vidros tão lindos. Que delicioso. Eu era uma artista. Depois, ela me levou para minha sala de música. Quando dedilhei as cordas do violão e do baixo, considerei a magia que existia em minha vida. Queria recuperar. Abrir os velhos arquivos existentes em minha mente era um processo delicado. Eu me perguntava o que seria necessário para recuperar todos os arquivos que se alinhavam em meu cérebro, que continham os detalhes da minha vida prévia. Sabia que eu conhecia todas aquelas coisas, só precisava descobrir como ter acesso às informações novamente. Mais de uma semana havia transcorrido desde que meu cérebro sofrera o severo trauma da hemorragia, mas as células nele ainda não eram capazes de funcionar de modo correto devido ao coágulo de sangue do tamanho de uma bola de golfe. Do meu ponto de vista, sentia que cada momento era rico em experiência e existia em absoluto isolamento. No instante em que eu me virava de costas, porém, estava em um novo momento de riqueza, e os detalhes do passado permaneciam em uma imagem ou em um sentimento, mas desapareciam rapidamente. Em uma manhã, GG decidiu que eu estava pronta para montar um quebra-cabeça infantil. Por isso, pôs a caixa em minhas mãos e me disse para olhar a figura na tampa. Depois, ela me ajudou a abrir a caixa para que eu pudesse retirar dela as peças. Meus dedos eram fracos e minha destreza era pobre, o que fazia da tarefa um excelente desafio. Eu era muito boa em imitação. GG me explicou que aquelas peças do quebra-cabeça se encaixavam para criar a imagem existente na tampa da caixa. Ela me orientou a virar todas as peças para cima. Eu perguntei: o que é para cima? Ela então pegou as peças e me mostrou como distinguir entre frente e verso. Assim que eu entendi a diferença, passei algum tempo inspecionando cada peça do quebra-cabeça, e eventualmente as 112 peças foram postas na posição correta, com o desenho voltado para cima. Uau, que sensação de realização! Executar aquela simples tarefa física e mental era extremamente difícil, e embora eu me sentisse exausta por ter sustentado tão elevado nível de concentração e foco, estava animada e ansiosa para continuar. GG me orientou. Agora pegue todas as peças que tiverem um lado reto. Eu perguntei: o que é um lado reto? Mais uma vez, ela pegou algumas peças e com incrível paciência me mostrou o desenho que eu devia procurar. Separei todas as peças que tinham um lado reto e mais uma vez senti-me realizada e mentalmente fatigada. GG então me disse: quero que pegue essas peças que têm um lado reto, externas, e as junte com as peças internas. Eu quero que perceba que há diferença de tamanho entre elas. Minha mão direita estava extremamente fraca, por isso o simples ato de segurar as peças e fazer algumas comparações exigia muito esforço. Mamãe me observava com atenção e percebia que eu tentava encaixar as peças, que era óbvio, não se encaixavam, considerando o desenho de cada uma delas. Em um esforço para me ajudar, GG observou: Gil, você pode usar a cor como pista. Eu pensei comigo: cor, 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 e como uma lâmpada que se acendeu em minha mente, de repente consegui ver cor, e pensei: oh meu Deus, isso certamente tornará tudo mais fácil. Estava tão esgotada que precisava dormir. Mas no dia seguinte voltei ao quebra-cabeça e uni todas as peças usando as cores como indicação. Todos os dias nos alegrávamos com o que eu podia fazer no momento presente, e não havia conseguido no dia anterior. Ainda me espanta que eu não pudesse ver cor até ser orientada a usá-la como ferramenta. Quem teria imaginado que meu hemisfério esquerdo precisava ser informado sobre cor para registrar esse dado? Descobri que o mesmo processo era válido para a visão tridimensional. GG teve de me ensinar que eu podia ver as coisas em planos diferentes. Ela apontava para alguns objetos que eram mais próximos ou mais afastados, e indicava que algumas coisas podiam ser postas na frente de outras. Foi preciso me ensinar que alguns itens, os que são posicionados atrás de outros, podem ter algumas de suas partes ocultas, e que eu podia fazer deduções sobre as formas dos objetos que não conseguia enxergar inteiramente. No final da primeira semana em casa,
Eu me movimentava muito bem pelo apartamento e estava bastante motivada a encontrar formas de exercitar o meu corpo para torná-lo mais forte. Uma de minhas tarefas favoritas, mesmo antes do derrame, era lavar louça. Porém, naquelas condições, a louça se tornou um dos meus maiores desafios. Equilibrar-me diante da pia e lidar com os pratos delicados e as facas perigosas era um avanço e tanto. Mas quem poderia imaginar que organizar um escorredor de louça e a habilidade de calcular? Como se constatou mais tarde, os únicos neurônios que realmente morreram na manhã do derrame foram os capazes de compreender a matemática. Que ironia minha mãe ter passado a vida lecionando matemática. Eu conseguia lavar pratos, mas calcular como ajeitar toda aquela louça limpa e fazer tudo caber no pequeno espaço do escorredor, bem, isso era algo que me espantava. Levei quase um ano para entender como aquilo funcionava. Adorava buscar a correspondência na caixa do correio. Todos os dias, durante 6 meses, eu recebia de 5 a 15 cartões de pessoas que torciam por mim. Embora não pudesse ler o que estava escrito, me sentava no colchão de ar de GG e olhava para as imagens, tocava os cartões e, literalmente, sentia o amor que irradiava de cada mensagem. GG lia as mensagens para mim todas as tardes. Nós pendurávamos os cartões pelo apartamento e eu me via cercada por todo aquele amor nas portas, nas paredes, no banheiro, em todos os lugares. Era realmente maravilhoso receber aqueles cartões com mensagens cuja essência era algo do tipo: Doutora Jill, você não me conhece, mas eu a conheci quando você deu uma palestra em Phoenix. Por favor, volte para nós. Amamos você e seu trabalho é importante para nós. Todos os dias eu recebia esse tocante incentivo sobre quem eu havia sido antes do derrame. Não tenho dúvida de que foi o poder desse apoio e amor incondicionais que me deu forças para enfrentar o desafio da recuperação. Serei sempre grata aos meus amigos e à família Nami por terem me ajudado e acreditado em mim. Reaprender a ler foi de longe a coisa mais difícil que eu tive de fazer. Não sei se aquelas células do meu cérebro morreram, mas não tinha nenhuma lembrança de ter lido antes, e considerava o conceito ridículo. Ler era uma ideia tão abstrata que eu não podia acreditar que alguém houvesse pensado nela, muito menos se esforçado para conseguir realizá-la. Embora GG fosse uma tutora muito gentil e delicada, era persistente quanto ao meu aprendizado e colocou em minhas mãos um livro chamado O Filhote que Queria um Menino. Juntas, dedicamo-nos à mais árdua tarefa que eu podia imaginar: ensinar-me a tirar sentido da palavra escrita. Espantava-me como ela conseguia pensar que aqueles rabiscos tinham significado. Eu me lembro da minha mãe me mostrando um S e dizendo: Isso é um S. Eu respondia: Não, mãe, isso é um rabisco. Ela dizia: O rabisco é um S, ele tem som de S. Eu pensava que a pobre mulher havia perdido a razão. Um rabisco era só um rabisco. Não tinha som nenhum. Meu cérebro sofria com a tarefa de aprender a ler, e isso se estendeu por algum tempo. Eu tinha dificuldade para me concentrar em coisas mais complicadas. Pensar de maneira literal era difícil naquele primeiro estágio, mas saltar para algo abstrato era algo praticamente impossível. Aprender a ler exigiu muito tempo e estímulo. Primeiro tive de entender que cada rabisco possuía um nome, e que cada rabisco tinha um som a ele associado. Depois, combinações de rabiscos, ou melhor, letras, representavam combinações especiais de sons, nhen, etc. Quando enfileirávamos todas as combinações de sons, eles formavam um único som, palavra, que tinha um significado ligado a ele. Caramba! Você já parou para pensar sobre quantas pequenas tarefas seu cérebro realiza nesse instante só para você ler este livro? Eu me empenhei muito para reaprender a ler, e meu cérebro fazia progressos evidentes, todos os dias. Comemoramos quando eu finalmente conseguia ler os sons das palavras em voz alta, embora não demonstrasse ter nenhuma compreensão deles. Com o passar dos dias, minha apreensão do conteúdo geral da história melhorou muito, e GG e eu nos sentimos motivadas a prosseguir. O passo seguinte, é claro, foi associar um significado ao som. Isso era particularmente difícil, considerando que eu já enfrentava grandes dificuldades para lembrar meu vocabulário verbal. O coágulo de sangue pressionava as fibras que corriam entre meus dois centros de linguagem, de maneira que nenhum deles funcionava adequadamente. A área de Broca, na parte frontal do meu cérebro, tinha problemas para criar sons, enquanto a de Wernicke, na região posterior, confundia os nomes. Aparentemente, havia um lapso importante no meu processamento de informação, e era comum eu não poder articular o que estava pensando.
Embora pensasse que queria beber um copo de água e criasse em minha mente a imagem de um copo de água, a palavra leite acabava saindo da minha boca. Era útil que as pessoas me corrigissem, mas era de vital importância que ninguém terminasse minhas frases por mim, ou me lembrasse sempre. Para que eu recuperasse essas habilidades, eu precisava encontrar esse circuito dentro da minha cabeça no meu tempo e exercitá-lo. Dia a dia, fui ficando mais forte, mais resistente ao exercício físico. A primeira vez que GG me levou para fora de casa foi uma fascinante experiência de aprendizado. Quando me vi na calçada da frente, foi preciso me ensinar que as linhas do cimento do piso não eram relevantes e que eu podia pisar nelas. Era preciso me dar esse tipo de informação, ou eu não saberia o que fazer. Depois, minha mãe teve de me explicar que a linha na beirada da calçada era importante, porque havia ali um espaço e grama, e eu podia torcer o tornozelo ou cair se não prestasse atenção. Mais uma vez, eu não sabia disso. E havia a grama. Minha mãe teve de me mostrar que a textura da grama era diferente da textura da calçada e que pisar na grama era inofensivo, mas eu precisava prestar atenção e ajustar o equilíbrio. GG me deixou sentir como era pisar na neve e me segurou enquanto meus pés escorregavam no gelo. Se ia me exercitar ao ar livre, tinha de reaprender que cada uma daquelas texturas possuía traços diferentes, características distintas e oferecia perigos únicos. Ela continuava me lembrando. Qual é a primeira coisa que um bebê faz com algo que você lhe dá? A resposta é claro, é que ele põe um objeto na boca para senti-lo. GG sabia que eu precisava ter contato físico direto com o mundo para aprender sinestesicamente. Ela era uma professora brilhante. A cirurgia seria um grande ataque à minha energia, e eu estava comprometida com a ideia de me tornar fisicamente capaz de suportá-la. Sentia que havia perdido meu brilho, com a hemorragia que aconteceu e meu corpo parecia estar entorpecido e muito cansado. Era como se houvesse um véu que me separasse do mundo exterior. A Dr. Young garantiu que a remoção cirúrgica do coágulo em meu cérebro poderia alterar a minha percepção e eu poderia me sentir brilhar outra vez. Imaginei que, se pudesse recuperar o brilho do meu espírito, então não teria muita importância quanto eu me recuperaria e poderia me sentir feliz com o que quer que me acontecesse. Meu apartamento ficava em uma rua movimentada de Winchester, Massachusetts, e meu quintal dava para um complexo de apartamentos para idosos. A entrada da garagem para esse condomínio fazia uma curva e GG me levava para caminhar por essa trilha. Nos primeiros dias eu não conseguia ir muito longe, mas com perseverança finalmente conseguimos percorrer a curva completa. Às vezes, quando o tempo permitia, dávamos 2 voltas. Nos dias realmente frios e nos dias de neve fresca, GG me levava ao supermercado local para o meu exercício diário. Ela fazia as compras e eu caminhava pelos corredores. Aquele era um ambiente doloroso para mim por várias razões. Primeiro, a intensidade das luzes fluorescentes era tão grande que eu tinha de ficar olhando para baixo. GG me incentivava a usar óculos escuros para reduzir o brilho, mas eles pouco faziam com relação à vastidão do espaço. Segundo, havia tanta informação escrita nas embalagens de comida que eu me sentia totalmente bombardeada pelos estímulos. E terceiro, a exposição a desconhecidos era emocionalmente difícil. Todos percebiam com facilidade que eu era uma mulher com algum tipo de problema. Meu rosto tinha aquela expressão parada e meus movimentos eram muito deliberados e lentos, se comparados aos dos clientes normais. Muitas pessoas passavam por mim empurrando os carrinhos. Algumas reclamavam e resmungavam com o que eu interpretava como descaso. Era difícil me proteger das vibrações negativas do ambiente. Algumas vezes, o espírito bondoso me oferecia ajuda ou um sorriso. Descobri que enfrentar o mundo atribulado era assustador e intimidante. Fui apresentada à mecânica da vida diária acompanhando GG quando ela precisava fazer alguma coisa. Tornei-me seu filhotinho em treinamento. E quando tinha energia suficiente, eu a seguia para todos os lugares. Quem poderia imaginar que uma visita à lavanderia automática podia ser excelente para minha reabilitação? Depois de passar algum tempo no apartamento separando as roupas claras das escuras, embalávamos tudo com cuidado. Na lavanderia, esvaziávamos as sacolas nas máquinas de lavar. GG punha em minha mão uma moeda de 25 centavos. Depois punha outras 2 de valores menores e diferentes. Eu não sabia nada sobre dinheiro, por isso aquela era uma excelente oportunidade para ela me ensinar mais uma lição. Outra vez, deparei com a ausência das células do meu cérebro que entendiam matemática, e minha tentativa de lidar com algo tão abstrato quanto dinheiro era deplorável. Quando GG perguntou, quanto é 1 mais 1? Parei por um momento, explorei o conteúdo da minha mente e respondi, o que é 1?
Não entendia o conceito de números, muito menos de dinheiro. Sentia-me como se estivesse em um país estranho com uma moeda que eu não entendia. Repetidamente, GG e eu nos dedicávamos ao comportamento de imitação. As lavadoras terminavam os ciclos quase ao mesmo tempo, e de repente eu passava da desocupação total à atribulação excessiva. Primeiro tínhamos de esvaziar as máquinas, depois, antes de esvaziarmos as secadoras, tínhamos de separar os itens mais pesados dos mais leves. GG explicou nossa estratégia e me mostrou como eu devia fazer. Para o meu nível de energia, as máquinas de lavar representavam um desafio tolerável, mas francamente, o grande finale nas secadoras era uma demanda maior do que eu podia atender cognitivamente. Era impossível realizar a dança da secadora, tirar as peças secas e bater a porta com rapidez para manter a máquina girando. Eu me sentia confusa e desesperada, e queria me enfiar em um buraco, esconder a cabeça e lamber minhas feridas. Quem poderia imaginar que uma lavanderia causaria tanto pânico em alguém? O Natal se aproximava rapidamente e GG convidou minha amiga Kelly para passar a data conosco. Juntas nós três decoramos meu apartamento. Na véspera de Natal, encontramos uma árvore pequena e no dia do Natal comemoramos com um jantar no Dennis mais próximo. Foi o Natal mais simples e ao mesmo tempo mais rico que GG e eu passamos juntas. Eu estava viva e me recuperava, e isso era tudo o que importava. O Natal foi uma ocasião para me alegrar, mas 2 dias depois eu me internaria no Massachusetts General Hospital para que abrissem a minha cabeça. Do meu ponto de vista, havia 2 coisas que ainda precisava realizar antes da cirurgia. Uma era mental e outra era física. Minha linguagem voltava com lentidão e eu considerava importante agradecer as centenas de pessoas que me mandavam cartões, cartas e flores. Sentia uma enorme vontade de lhes dizer que eu estava bem, agradecer pelas manifestações amorosas e pedir que rezassem pelo que viria a seguir. Pessoas de todo o país colocavam meu nome em listas de orações e em círculos de preces que iam desde as igrejas locais até a lista do Papa. Eu sentia muito amor sendo direcionado a mim e queria compartilhar a minha gratidão enquanto ainda tinha alguma habilidade linguística. A maior ameaça que a cirurgia oferecia não era somente a perda da linguagem que eu havia recuperado, mas a perda de toda e qualquer capacidade futura de me tornar linguisticamente fluente. Como o coágulo do tamanho da bola de golfe estava muito perto das fibras que corriam entre os 2 centros de linguagem no meu hemisfério esquerdo, era possível que a linguagem fosse removida durante o processo cirúrgico. Se os cirurgiões tivessem de remover parte do meu tecido cerebral normal no processo de reparo da MAV, a consequência poderia ser a perda permanente da fala. Eu havia progredido muito em minha recuperação e por isso essa possibilidade me enchia de medo. Mas no fundo sabia que qualquer que fosse o desfecho do procedimento, com ou sem linguagem, eu ainda seria eu e poderia recomeçar. Embora fracassasse miseravelmente na tentativa de ler e escrever, com uma caneta, hemisfério esquerdo, mão direita, podia me sentar diante do computador e digitar uma carta simples, 2 hemisférios, 2 mãos, que me seguisse o fluxo do meu pensamento. Demorei muito procurando as teclas, mas de alguma maneira minha conexão corpo-mente fez que isso acontecesse. Algo muito interessante nessa experiência foi que depois de terminar de digitar a carta, eu não era capaz de ler o que havia acabado de redigir, hemisfério esquerdo. GG editou a carta e a enviou na noite seguinte à minha cirurgia, acompanhada por uma nota manuscrita. Desde a minha recuperação ouvi falar em muitos sobreviventes de derrames que, mesmo sem poder falar, eram capazes de cantar as mensagens. Fico impressionada com a capacidade de resistência e a infinidade de recursos desse belo cérebro em busca de uma maneira de se comunicar. Trabalhava todos os dias para tornar o meu corpo suficientemente forte para suportar o golpe calculado da cirurgia. Porém, havia mais uma tarefa que eu queria realizar antes de a serra encontrar a minha cabeça. 5 minutos rua acima, a partir do meu apartamento, havia o Fellsway, um magnífico parque fechado com 2 pequenos lagos, como o das montanhas. O Fellsway havia sido um território de magia para mim. Em muitos dias depois do trabalho, eu relaxava caminhando pelas trilhas entre os pinheiros e raramente via outra alma. Eu cantava e dançava e pulava e rezava naquele lugar. Para mim, aquele era um local sagrado, onde podia comungar com a natureza e recarregar as minhas energias. Queria desesperadamente subir aquela encosta escorregadia e íngreme, mais uma vez, antes da cirurgia. Desejava com ardor chegar ao topo da encosta e abrir os braços para sentir a brisa e me reabastecer com a força da vida. No dia anterior à cirurgia, com Kelly ao meu lado, subi lentamente a colina e realizei meu sonho. Lá no topo da encosta, sobre as luzes de Boston,
Deixei-me envolver pela brisa e respirei fundo várias vezes, enchendo os pulmões. Qualquer que fosse o resultado da cirurgia, no dia seguinte, meu corpo era a força de vida de trilhões de células saudáveis. Pela primeira vez desde o derrame, senti que meu corpo era forte o bastante para suportar a iminente craniotomia.